Pessoal, vamos resolver questões, mas antes da gente resolver questões, quero que vocês entendam que esse negócio não é tão difícil assim como vocês pensam. Pensa assim comigo, nós vivemos em um estado. O que é um estado, Léo? O que é um estado? O que é um estado? Estado é quando preenche 3 requisitos. Quais requisitos? Povo, território e governo. Governo o quê? Soberano. Isso aqui é estado. Povo, território e governo soberano. O que é um estado soberano? É um estado que não está subordinado, não está submetido a nenhum outro país. O Brasil não está submetido a nenhum outro país, ele é soberano. Mas não é só isso, nós temos um território. E nós temos o quê? Um povo sobre esse território. E olha só que interessante. Para que serve a Constituição Federal? Para dizer quais são os direitos e que garantias desse povo. Esse povo aqui tem voz? Tem, eles têm direito. E se eles perderem esses direitos? Eles têm garantias para retomar esses direitos. Mas isso está previsto onde? Na Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que organiza isso. É a Constituição que fala quais são os nossos direitos e deveres. Outra coisa, esse governo aqui, ele é um governo soberano em relação a outros países. Só que ele tem muito poder, ele precisa ter poder para organizar. Ora, se o governo não tivesse poder, a gente não obedecia, certo? Só que esse poder, ele precisa ser o quê? Limitado. Então, a Constituição traz limitações ao poder do Estado. Ao poder do Estado. Não só traz limitações, como organiza esse território e o poder desse governo. Esse território aqui, ele é dividido entre União, que é o poder do governo federal, Estado, que é o poder do governo estadual, que é o Distrito Federal, o poder do governo do Distrito Federal e o poder dos municípios. Então, olha só que interessante. O que a Constituição faz? Traz os direitos e garantias desse povo, limita o poder do Estado, o poder público, mas não só isso, delimita quais são os limites geográficos desse território, mas os limites o quê? Legislativos. Compete à União legislar, compete ao Estado, a União, Estado e município legislar, compete aos municípios. Ora, o que é aquilo? É a organização desse território. É para isso que existe a Constituição Federal. E não só isso, né? Esse governo, ele é dividido, né, em 3 grandes funções ou 3 grandes poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder o quê? Judiciário. Tem doutrinador que fala que nem deveria ser chamado de poder, porque o poder é um só, o poder é uno, mas seriam 3 grandes funções: a função judiciária, a função legislativa e a função o quê? Executiva. Presta atenção, vivemos em um país o quê, por favor? Constitucional. Olha aqui, ó. Olha o raciocínio da matéria da aula de hoje. Eu estou trazendo contexto para vocês entenderem o texto. Então, presta atenção comigo. A gente tem, então, a Constituição Federal acima de todas as outras. Abaixo eu tenho o Código Civil, né? Tá. Vamos colocar assim, ó. Abaixo eu tenho as leis ordinárias. Os códigos são leis ordinárias. Eu tenho leis complementares. Eu tenho medidas provisórias, não tenho? Eu tenho resoluções. Eu tenho decretos legislativos. Ou seja, abaixo da Constituição, eu tenho o artigo 59 da Constituição Federal. Eu tenho o artigo 59 da Constituição Federal. As emendas, né? Vou colocar aqui, ó, emendas à Constituição. Então, eu tenho emenda à Constituição, eu tenho lei ordinária, lei complementar, medidas provisórias, resolução, decreto legislativo e está faltando o quê? Lei delegada. Está faltando as leis delegadas. A Constituição está acima de todas elas. Beleza. Quem é que organiza essa porra toda aqui? A Constituição. Mas olha só que interessante. Se essa emenda, se essa lei ordinária, se essa lei complementar está abaixo da Constituição, significa que se ela viola, se ela desobedece à Constituição, eu vou dizer que essa lei aqui é o quê? Inconstitucional. Então, o que seria uma lei constitucional? Uma lei que obedece à Constituição. Ela manda.
Ela manda. Então, assim, ó, pensa assim, ó, o pai e os seus respectivos filhos. O pai dá uma ordem, ele estabelece as regras da casa. Então, o pai pega e fala assim, ó, você vai chegar 10 horas em casa. Se o filho chega às 11, está o quê? Desobedecendo. Então, se a Constituição fala, não haverá pena de morte no Brasil, exceto em casos de guerra, não haverá morte. Aí vem um Código Penal da vida, Código Penal é lei ordinária, né? Tem natureza de lei ordinária hoje. Aí vem um Código Penal e coloca lá, pena de morte. Não é pena de reclusão, é pena de morte. Opa, para aí, a Constituição disse para não ter. Então, essa lei seria o quê? Inconstitucional. Inconstitucional. Aí, presta atenção aqui, ó. Olha só que interessante. A Constituição, ela fala que as emendas têm que ser criadas de um jeito. A Constituição fala que a lei ordinária tem que ser feita de um jeito. Lei complementar, de outro jeito. Como assim, Léo? O que você está falando? É o procedimento. Qual é o procedimento de criação de uma emenda à Constituição? É o voto nas duas casas, 2 turnos nas duas casas, pela votação de 3/5, artigo 60. Ou lei ordinária, deve ser aprovado por maioria relativa. Lei complementar, tem que ser aprovado por maioria absoluta. Como é que você sabe disso? Estudando o processo legislativo. Estudando o processo legislativo. Estudando o processo legislativo. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Estude processo legislativo. Estude repartição de competência e controle de constitucionalidade juntos. Estude esses 3 aqui juntos, ó. Estude esses 3 juntos, porque eles estão interligados. Processo legislativo. Se o processo legislativo é desobedecido, há uma inconstitucionalidade formal. Se a repartição de competência for desobedecida, uma lei era para ter sido criada pela União, mas foi criada pelo Estado. Também é uma inconstitucionalidade o quê? Formal. A controle de constitucionalidade é o controle disso tudo. Então, estude esses 3 temas juntos aqui, ó. Estude esses 3 temas juntos aqui que vai te ajudar bastante a entender e a gostar de direito constitucional. Eu te garanto, tá? Os 3, ó. Processo legislativo, repartição de competência, que é do artigo 18 ao artigo 32, se eu não estiver enganado, tá? E controle de constitucionalidade. Estude esses 3 temas juntos, você vai ver o quanto que você vai melhorar em direito constitucional, tá bom? Mas voltando aqui para a aula, para vocês entenderem controle, olha só. Só para você entender controle. Só para encerrar esse contexto, e eu vou na matéria propriamente dita. Vem comigo aqui, ó. A Constituição Federal, então, ela dá ditames, ela manda. E o legislativo aqui, ó, presta atenção, ó. O legislativo, ó, tem que obedecer. O legislativo tem que obedecer. Então, a Constituição manda criar leis. O legislativo tem que obedecer essa forma. Se ele não obedece, a lei é inconstitucional. Agora, e se ele desobedeceu? Quem é que vai corrigir essa forma? O Poder Judiciário. Ah, o Poder Executivo pode? Pode quando ele não sanciona uma lei que foi parar na responsabilidade dele, né? Nem todas são. Mas quando vai para a mão do Executivo e ele verifica que viola a Constituição, ele não sanciona, ele veta. Veto jurídico, veto por inconstitucionalidade. Mas quem deveria ter feito isso? Ó, o Legislativo não fez. Aí eu venho o Judiciário. Para isso existe a Constituição Federal. Um país constitucionalizado, ele tem uma Constituição. Anota isso, ó. Vamos começar a anotar aqui para vocês aprenderem direitinho, ó. Deixa eu abrir aqui o mapa mental. Cadê meu mapa mental? Ah, tá aqui. Olha aqui, ó. Para vocês entenderem controle de constitucionalidade, você precisa entender que nem todo estado tem controle de constitucionalidade. Nem todo país faz. Só faz controle de constitucionalidade
só faz controle os países com uma Constituição, presta atenção, ó, não é qualquer Constituição, não. Uma Constituição escrita, tá? Escrita. Não é aquela Constituição não escrita que é feita a partir de costumes, não, tá? Como é o caso da Inglaterra, beleza? Então, ó, Constituição escrita. Lembra da classificação de Constituição? Nossa Constituição brasileira é o quê? Escrita. Não só isso. A nossa Constituição, ela precisa ser formal. Só existe controle de constitucionalidade. Vou repetir. Só existe controle de constitucionalidade quando a Constituição daquele país é uma Constituição escrita, formal e, presta atenção, ó, rígida. Só existe. Só existe controle de constitucionalidade nos países em que há uma Constituição e aquela Constituição é a lei maior. Beleza, só que essa lei maior, essa Constituição, ela é escrita. Ela não é de costume em costume, ela não é consuetudinária, ela é escrita. Ela é formal, e ela é rígida. Léo, o que significa escrita? Positivada, escrita. É escrita, tem um código escrito. O que é formal? Formal significa que cada artigo, cada inciso, cada linha que está escrito naquela Constituição é uma norma constitucional. Então, tem lá uma norma que fala do Colégio de Dom Pedro II. Não tem nada a ver com uma norma que organiza o Estado, não tem nada a ver com direitos fundamentais, não tem nada a ver com limites do Estado, mas está na Constituição. Então, significa que ela é uma norma constitucional. E para ter controle de constitucionalidade, precisa entender que toda norma que está ali, cada letra que está escrita, tem força constitucional, ou seja, está acima de todas as outras leis, tem força coercitiva, tem força de Constituição. E rígida? Rígida significa que não pode ser alterada como qualquer outra lei. E de fato, né? Emenda à Constituição, que é o que altera a Constituição, ela é muito rígida. Lei complementar, maioria absoluta. Lei ordinária, maioria relativa. Não é assim? A medida provisória convertida em lei ordinária, maioria relativa. Não é assim? Pois bem. Como é que se altera uma emenda? Como é que se aprova uma emenda à Constituição? 2 turnos em cada casa. 2 turnos em cada casa. E cada turno tem de ter a aprovação de, no mínimo, 3/5. Uma maioria bem qualificada, não basta uma maioria absoluta. O que é maioria absoluta, Léo? Maioria absoluta é a maioria dos membros. Então, por exemplo, se lá no Senado, que são 81 senadores, no mínimo 41 senadores para aprovar uma emenda, só que em 2 turnos. Agora, se for, por exemplo, emenda à Constituição, o quórum é muito maior do que isso. Acho que dá 50 e tantos, não lembro. É só multiplicar lá e fazer as contas, 3/5. 3/5 para ser aprovado. Tá bom. O que mais, Léo, que eu preciso saber? O que mais? Pensa comigo, o conceito. Olha só que interessante. Se caísse assim na prova da UAB, o que é controle de constitucionalidade? Qual é o seu ponto de partida? O que é controle de constitucionalidade? Eu vou falar de uma forma para você entender qualquer outra palavra. A ideia de controle é a ideia de fiscalização. Fiscalização. Quando você vê um marido fiscalizando a esposa, ele está o quê? Controlando ela. O cara controla tudo que ela faz, como ela faz. Não é assim? Beleza? Então, o controle é nada mais do que uma fiscalização. Mas do que, Léo? É para saber se aquela lei, ela obedeceu as normas da Constituição Federal. É isso. Qual é o parâmetro do controle de constitucionalidade? Ou seja, o parâmetro assim, a lei está errada, mas ela está errada em relação a quê? Em relação à Constituição Federal. Tá bom? Aliás, não é nem só isso não, tá? Aliás, eu posso até colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui um negócio aqui, ó. Parâmetro. Tá, controle em relação aqui, ó. Vamos lá. Constituição Federal.
Opa, Constituição Federal. O que mais? Eu vou colocar aqui as emendas, né? E suas emendas à Constituição para vocês entenderem, né? A emenda à Constituição, ela se insere no corpo da Constituição. Só que tem uma, tá? E presta atenção no que eu vou escrever agora, tá? Tratado Internacional de Direitos Humanos, que fora aprovada, tratado, né, que foi aprovado pelo mesmo procedimento que uma emenda à Constituição. Isso aqui é importante vocês saberem. Então, o parâmetro que as leis têm que obedecer na sua formação não é só a Constituição, é também os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo mesmo procedimento que uma emenda. Procedimento de uma emenda. Posso fazer um parêntese aqui rapidinho? Só para explicar? Ó, presta atenção aqui. Rapidinho aqui. É importante que vocês saibam que tratados internacionais, tem vários, tá? Pode ser um tratado internacional de direitos humanos, mas existem tratados internacionais que não são de direitos humanos. Se não é de direitos humanos, é o quê, Léo? Tratado comercial, que é a maioria deles. O que era o Mercosul? Tratado internacional mercantil, né? Não tem nada a ver com direitos humanos. Agora, o Pacto de São José da Costa Rica, direitos humanos. O Pacto de Defesa às Pessoas Deficientes, direitos humanos. Entende? Então, tá, beleza. Como é que funciona um tratado internacional? Léo, tratado internacional é lei? Ainda não. Veja, o presidente, ele vai lá fora e assina uma convenção internacional. Ele participa de uma reunião entre chefe de Estado, ele participa de um fórum com a ONU, e aí lá ele assina um tratado internacional, dizendo assim, ó, o Brasil vai aderir a esse acordo internacional aqui, pelo bem da humanidade. Beleza, tranquilo. Só que isso ainda não é lei no Brasil. Esse tratado, presta atenção, ele precisa ir para o Congresso Nacional. Tá? O Congresso Nacional, em regra, vai aprovar as duas casas. Quando eu coloco o Congresso, é porque eu estou colocando o Senado e Câmara dos Deputados, em conjunto. Eu estou colocando o Congresso Nacional, ou seja, todo mundo junto, tá? Eles vão aprovar por meio de um decreto legislativo. Decreto legislativo, ó, tá lá no artigo 59. Decreto legislativo tá lá no artigo 59. Léo, o que é um decreto legislativo? É uma espécie normativa. Ué, não tem a espécie lei ordinária? Não tem a espécie lei complementar? Não tem a espécie medida provisória? Tem a espécie, é uma espécie de norma. Gente, só um minutinho. Eu vou atender porque é minha mãe, e a minha mãe está com a minha filha, e minha filha não estava muito bem esses dias. Me dá só um instante, por favor, por gentileza. Desculpa, gente, desculpa. É o tipo de ligação que eu não posso deixar de atender. Então tá, volta no raciocínio. Então o presidente vai lá fora e ele assina um tratado, um acordo internacional. Aí, esse negócio para valer aqui no Brasil tem que passar pelo Congresso Nacional. Artigo 59, não, desculpa, artigo 49, se eu não estiver enganado, inciso 1, dá uma olhadinha lá. Aí tá, não precisa de sanção do presidente, não precisa de acordo com o presidente para aprovar. O Congresso sozinho resolve essa parada, tá? Até porque, se tivesse sanção do presidente, já era aprovado de cara, né? Não faz sentido isso. Então tá, o Congresso Nacional pega e aprova esse tratado por meio de um decreto legislativo. Isso aqui é lei. Para todos os sentidos, isso aqui é lei. É uma espécie de lei, beleza? Show de bola. A partir desse momento, esse tratado começa a ser obedecido no Brasil. E se esse tratado não for obedecido no Brasil, tem as consequências. Legal? Legal. Só que
A emenda 45, ó, presta atenção, a emenda 45, se eu não estiver enganado, ela é de 2004, foi o ano que eu entrei na faculdade. A emenda 45, lá no artigo 5º da Constituição Federal, trouxe um detalhezinho lá. Ela trouxe uma regra falando o seguinte: se esse tratado internacional for de direitos humanos, e for aprovado do mesmo jeito que é aprovada uma emenda à Constituição, aqui, ó, do mesmo jeito que é aprovada uma emenda à Constituição, esse tratado internacional de direitos humanos terá força constitucional. Se ela tem força constitucional porque foi aprovado no mesmo procedimento de emenda à Constituição, significa dizer, então, que todas as outras leis devem obediência a esse tratado internacional de direitos humanos, que foi aprovado pela mesma forma que uma emenda à Constituição. Gente, presta atenção aqui, ó. Olha só. Existem, então, dois tipos de tratados internacionais de direitos humanos. Existem dois tipos. Os que foram aprovados por decreto legislativo e os que foram aprovados por emenda à Constituição. Então, tem dois tipos para nós enquanto norma, né? Enquanto lei. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado como emenda, e o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado como decreto. Nós temos pouquíssimos, se eu não estiver enganado, são 2 ou 3, que foram aprovados conforme emenda. Significa que esse que foi aprovado como emenda entra no parâmetro de controle de constitucionalidade. Léo, e o de Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado como decreto legislativo, lá direto, na Casa em Conjunto, lá pelo Congresso Nacional. Segundo a jurisprudência do STF, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado na forma de decreto legislativo, ele tem força supralegal. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Ele tem força supralegal. Vocês têm que saber não só para a prova, vocês têm que saber porque vocês são bacharéis em direito também. A prova também cai. Mas, sobretudo, porque vocês são bacharéis em direito, vocês têm que entender, no mínimo, de hierarquia de lei. Olha só. Tira uma foto disso aqui está sendo gravado, né? Mas tira uma foto. Tirou a foto? Depois marca a gente lá no Instagram. Olha só, vem cá. Eu vou explicar isso aqui melhor para você. Vem cá. Vocês lembram da pirâmide de Kelsen? Vocês estão calados no chat, gente. Credo. Vocês estão de boa aí? Tá tudo bem com vocês? Todos vivos, todos respirando aí? Estou sendo claro para vocês, sim ou não? Sim. Estou sendo claro? Então tá, vamos lá. Pelo menos diga se vocês estão vivos por aí, tá? Só para eu saber. Senão eu chamo de Bom, professor, estamos concentrados. Tá bom, olha lá, ó. Então, olha só. Vocês lembram da pirâmide de Kelsen? Vocês lembram da pirâmide de Kelsen? Kelsen falou que a pirâmide para fazer a hierarquia das normas, tá? Olha só como é que funciona a hierarquia das normas segundo Kelsen. Tem aqui a Constituição Federal, abaixo estão as leis primárias, E embaixo estão as leis secundárias. Então, quem está no topo mandando em tudo? A Constituição Federal. Obviamente, vamos colocar aqui, né? As emendas à Constituição, né? Vamos colocar aqui para vocês entenderem. Abaixo delas está quem? As leis primárias. Léo, o que são leis primárias? Vocês têm que saber disso aqui, principalmente para a ADI, gente. Se você não souber o que é uma lei primária para a ADI, vocês vão errar as questões. Então, ó, quais são as leis primárias que estão subordinadas à Constituição Federal? Ó, é só você lembrar, ó, lei ordinária, lei... Aliás, artigo 59. 59. Quem é que está lá no artigo 59? Vamos lá. Lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resolução, lei delegada, medida provisória. Beleza? Artigo 59. É claro que não a emenda à Constituição, porque a emenda à Constituição é norma constitucional. Legal? Beleza? Mas
Emenda à Constituição sofre controle, tá? Emenda à Constituição sofre controle de constitucionalidade. Existe ADI contra emenda, tá? Não existe ADI contra aquilo que foi escrito lá em 88. Aquilo que foi escrito lá em 88 não cabe ADI, mas aquilo que foi escrito numa emenda à Constituição cabe ADI. Legal? Mas aqui eu estou falando não é de ADI, não. Estou falando de hierarquia das normas. Aí o que é uma lei secundária? Lei secundária são as portarias, as instruções normativas, que mais? Decretos executivos, não é isso? Isso são leis secundárias. Isso foi o que Kelsen disse. Só que aí veio a emenda constitucional 45. E a emenda constitucional disse o seguinte, ó, junto com a Constituição, tem os tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados conforme a emenda. Tá bem aqui, ó, tá aqui, no topo. Legal? Legal. Léo, onde é que estão os tratados internacionais? Em geral, os tratados internacionais é o quê? Um decreto legislativo. Tratado internacional, ele entra no Brasil como decreto legislativo quando foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, concorda comigo que os tratados internacionais estão aqui, ó, vou até colocar de azul, ó. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Os tratados internacionais estão aqui, ó. Os tratados internacionais estão aqui. Por quê? Porque ele é decreto legislativo. Então, ele é uma lei o quê? Primária. Certo? Certo. Só que aí, eu estou fazendo tudo isso aqui para mostrar para vocês o seguinte. E os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados como emenda? Está aqui, ó. Está aqui. O STF, não foi Kelsen, foi o STF. O STF chamou de presta atenção, ó, supralegal. Supralegal é junto, tá? Supralegal. É uma norma supralegal. Léo, por que supralegal? Porque, embora não tenha sido aprovado por emenda, embora não tenha sido aprovado como uma emenda, continua sendo um tratado internacional de direitos humanos. Então, tratado internacional comercial, empresarial, sei lá, urbanístico, não importa. Turístico, é tratado internacional normal, decreto legislativo. Agora, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado como decreto legislativo, apenas ele é supralegal por causa do conteúdo dele. O conteúdo dele é de direitos humanos. Mas ele também não pode ter norma constitucional porque ele não foi aprovado como emenda. É lei. Em sentido amplo, é lei. Em sentido amplo, tudo isso aqui é lei. Em sentido amplo, tudo isso aqui é lei. Agora, em sentido estrito, lei é aquilo que é criado pelo legislativo, né? Então, o Tratado Internacional, ele se tornou decreto legislativo. É lei. É lei. Tá? É lei. Mas eu vou fazer uma outra mágica aqui para vocês. Você sabe o que é controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é quando você pega essas leis aqui, ó, e submetem ela à Constituição. Isso é controle de constitucionalidade. Então, é maioria, né? É maioria. A maioria dos membros, quando você fala de decreto legislativo. Mas o procedimento não está na Constituição Federal, então vocês não precisam saber disso, tá? Isso está dentro do regimento comum do Congresso Nacional. Então, não precisa saber porque não está escrito na Constituição. Olha só, não para a prova da UAB, claro, né? Mas está no regimento lá do comum do Congresso Nacional. Aí, olha só, as leis primárias, elas precisam submeter a quem? A Constituição Federal. Quando elas desobedecem à Constituição, a gente faz controle de constitucionalidade. Aí, olha só que interessante. Se perguntarem assim para vocês,
quais são as leis, quais são os atos normativos que se submetem ao controle de constitucionalidade? As leis primárias. Aquelas que estão no artigo 59. Certo? Certo. E as leis secundárias? As portarias. Imagina uma portaria que proíbe, olha só que interessante, imagina uma portaria que proíbe o uso de tatuagens, por exemplo, que mexe na liberdade da pessoa. Portaria lá da administração pública. Uma instrução normativa lá da Receita Federal, por exemplo, que ofende a Constituição. Sei lá, um decreto executivo que contraria a Constituição. Entenda, lei secundária não se submete à Constituição. Lei secundária se submete às leis primárias. Não existe controle de constitucionalidade de lei secundária, porque elas não estão submetidas à Constituição, elas estão submetidas às leis primárias. Professor, se não existe controle de constitucionalidade de lei secundária, existe o quê? Controle de legalidade. Controle de legalidade. O que é controle, então, de legalidade? Quando uma lei secundária ofende uma lei primária. Essa portaria é ilegal. Esse decreto é ilegal. Essa instrução normativa é ilegal. Ilegal porque ela contraria a lei primária. Agora, a lei ordinária, vamos pegar uma lei que alterou o Código Penal, uma lei ordinária que viola a Constituição, ela não é ilegal, ela é inconstitucional. Então, Léo, o que é inconstitucionalidade? Inconstitucionalidade é quando um ato normativo primário contraria as normas constitucionais. As normas constitucionais. Foi claro com vocês, sim ou não? Foi claro? Deu para entender isso? É importante vocês saberem disso, porque... Léo, Oi. dá exemplo das normas do ato normativo contraditório. Como é que é? Não entendi. Dá exemplo De quê? do ato normativo contraditório das normas. Um ato normativo contraditório às normas? Esse nome é muito genérico. Contraditório está contrariando. Tá, mas qual norma está contrariando? Norma é algo muito amplo. Norma pode ser uma lei ordinária, norma pode ser um decreto. Então, se é um decreto, que é uma norma, está contrariando a lei primária, é uma ilegalidade. Agora, se é uma lei ordinária contrariando a Constituição, é inconstitucional. E aí a gente vai ver as questões aqui, existem vários exemplos de inconstitucionalidade. Tá? Esse tema é muito genérico, Leila. Tá? A Alexa falou alguma coisa aqui. Controle de legalidade. Proibição das pessoas entrarem nos lugares se não estiverem o comprovante de vacina. É isso? Na verdade, Rose, isso aí é um questionamento que nem o STF ainda deixou isso pacífico. Então, a vacina vai ser obrigatória, não vai ser, como é que isso vai ser? Nem o STF conseguiu considerar isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, se for um decreto do prefeito, se for um decreto do governador, proibindo a entrada, né, porque não tem o controle da vacina, isso seria um decreto ilegal. Agora, se é o Congresso Nacional, se é a Assembleia Legislativa, vamos pensar assim, ó, Assembleia Legislativa do Tocantins, Assembleia Legislativa lá de São Paulo, baixou uma lei ordinária, proibindo a entrada das pessoas sem vacina. Aí poderia ser uma inconstitucionalidade, aí é diferente. Se é uma lei ordinária federal, contrariando, né, colocando isso aí, e aí entender que isso ofende a liberdade, seria uma inconstitucionalidade. Mas o STF ainda não está tranquilo e pacificado essa história toda. Tem muita água ainda para rolar nessa história aí. Tá joia, Rose?
Deixa eu comentar outras coisas aqui com vocês antes da gente ir para as questões. Não adianta vocês serem muito afobados com as questões se vocês não entenderem os termos que eu quero passar para vocês, tá? Essa aula aqui é para dar uma noção maior para vocês entenderem. Olha só. Quando a gente fala do parâmetro, né? A gente está falando tanto da Constituição quanto, né, do Tratado Internacional de Direitos Humanos que for aprovado como emenda. Agora, olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Ó. Quais leis são controladas? Quais leis são controladas? Então, são os atos normativos. Os atos normativos. Em regra, aqueles previstos no artigo 59. Opa, o que foi? Aqueles previstos no artigo 59 da Constituição. Além disso, você pode colocar aqui uma resolução, não só do Senado, não só do Congresso, mas também do CNJ, do CNMP, porque o STF já disse que as resoluções do CNJ são atos normativos primários. Ó, vou colocar aqui, ó, atos normativos primários, tá? O STF já disse, a resolução do CNJ e do CNMP são atos normativos primários. É por isso que o Brasil hoje admite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque tem uma resolução do CNJ. Se você olhar o Código Civil fala que é mulher, homem, homem, mulher. Constituição Federal vai falar sexos diferentes, homem e mulher. É diferente, mas o CNJ pegou e admitiu não só união estável, mas casamento. Foi uma resolução, não é lei. Mas por quê? Porque resolução do CNJ é ato normativo quê? Primário. É ato normativo primário. Só que tem um outro detalhe aqui, ó. Tem um outro detalhe. O parâmetro de uma ADI, ó, ADI, né, e ADC, né? ADC e a ADO, o que é ADI, ADC e ADO? Inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nessas ações aqui, são apenas as leis vigentes, as leis criadas após a Constituição de 88. É isso mesmo que vocês estão lendo. Eu só faço controle de constitucionalidade das leis criadas após a Constituição de 88. Então, a lei que foi criada lá em 86, lá em 87, todas as leis criadas antes de 5 de outubro de 88, elas não se submetem a controle de constitucionalidade. Não por essas vias aqui. Não por essas vias. Por quê, gente? Por quê? Porque eu só posso dizer se aquela lei é constitucional ou não quando o parâmetro é a Constituição de 88. Vou até colocar aqui, ó, Constituição de 88. Mas, Léo, vem cá. E se uma lei pré-existente, o que é uma lei pré-existente? Uma lei anterior a 88. Se uma lei anterior a 88, ela contraria a Constituição de 88, eu digo que essa lei, ela não foi recepcionada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Leis anteriores à CF de 88, elas são analisadas assim, ó. Recepcionadas, como é o caso do Código Penal, por exemplo. O Código Penal é de 40. Aliás, a maioria, grande parte das nossas leis, elas são anteriores a 88. E aí eu posso dizer que essa lei foi o quê? Recepcionada. Ou, se ela contraria a Constituição, eu digo que ela foi não recepcionada. E, portanto, ela é revogada. Ela não é declarada inconstitucional, gente. Eu não posso declarar inconstitucional uma lei anterior a 88. Eu só posso declarar uma lei inconstitucional se ela foi criada depois de 88. Beleza? Mas, ó, cuidado com uma coisa. Atenção. Lei anterior a 88 sofre ADPF. Vocês sabem que a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma das vias
do controle concentrado, aquele que a gente faz lá no STF. Tá? Daqui a pouquinho eu falo disso, eu retomo essa ideia, mas memorizem isso, ó. Leis anteriores à CF, elas não sofrem controle. Querem que eu coloque aqui, ó? Não sofrem controle de constitucionalidade. Elas não sofrem. Ou elas são recepcionadas, não contraria a CF de 88, ou elas não são recepcionadas porque contraria. E aí elas são revogadas. É o caso, por exemplo, da famosa lei de imprensa. A lei de imprensa que é anterior a 88. Ela não foi recepcionada. Portanto, ela foi o quê? Revogada. Não se aplica, não pode aplicar. Mas, atenção para isso aqui, ó. Vou até colocar de outra cor. Atenção. Ó, atenção. Vou colocar uma cor aqui nessa atenção aqui, para vocês lembrarem quando vocês forem estudar. Tá? Atenção. Vou colocar até negrita aqui, ó. Atenção. Leis anteriores a 88, né? A CF de 88, né? CF de 88 sofre a DPF perante o STF, Legal, gente? Bom, a aula é de inconstitucionalidade, né? É isso que vocês querem saber. Vocês querem saber o que torna uma lei inconstitucional. Então, vamos entender o seguinte, ó. Existem algumas espécies de inconstitucionalidade. Ó, espécies de inconstitucionalidade. Existem duas espécies. A inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Vocês têm que saber isso aqui. Isso aqui vai cair na prova de vocês. Toda vez que eu falei que ia cair uma inconstitucionalidade, caiu do jeito que eu falei. Então, presta atenção aqui. Inconstitucionalidade formal é porque o ato normativo, esse ato normativo aqui, na sua formação, na sua criação, no procedimento de criação dela, violou a Constituição. Ou seja, é quando a lei viola sua formação ou seu procedimento, ou sua competência. Alguma coisa ligada ao procedimento. É ligada ao procedimento. Por exemplo, a Constituição disse, lá no artigo 22, que compete exclusivamente à União, privativamente à União, legislar sobre direito penal, ou direito processual, ou direito civil. Beleza, show de bola. Aí vem o Estado de São Paulo e cria uma lei lá, faz uma lei lá, a Assembleia Legislativa de São Paulo faz uma lei criando um crime. Essa lei pode até ser boa, o conteúdo dela pode ser bom, mas a sua formação desobedeceu quem? A Constituição de 88. Portanto, essa lei que, embora seja boa, ela é o quê? Inconstitucional. Olha só que interessante, né? Deixa eu abrir aqui uma particularidade aqui, né? Da minha vida pessoal, só para vocês entenderem. Entenderam o exemplo? Então, cuidado. Se, voltando aqui, ó, se a lei era para ter sido criada pelo presidente, mas foi o parlamentar que fez, artigo 60, parágrafo 1º, né? Artigo 61, parágrafo 1º, compete exclusivamente ao presidente da República. E aí vem um parlamentar e faz uma lei sobre aquilo lá, cada um no seu quadrado, beleza? Quer ver um outro exemplo? Ó, exemplo. Lei complementar foi aprovada por maioria relativa. Aprovada por maioria relativa. É inconstitucional. Por quê? Porque a própria Constituição fala, lei complementar tem que ser aprovada por maioria o quê? Absoluta. Assim como o contrário, né? Ou, pelo menos o contrário tem discussão doutrinária, mas enfim, essa regra aqui vale em toda circunstância. Lei complementar foi aprovada por maioria relativa. É inconstitucional, mas inconstitucionalidade o quê? Formal. Quer ver outro exemplo? Isso aqui que caiu nas últimas provas. A competência é da União.
mas foi legislado por um Estado. Por um Estado. É um outro exemplo. Tá bom? É mais ou menos assim, gente. Lembra o exemplo que eu estava dando para vocês? Né? O pai vira para a filha e fala assim, ó, você tem que chegar aqui 10 horas. Se ela chega a 11, ela está o quê? Violando. Está violando o quê? O conteúdo. Qual foi a norma do pai? É para chegar a 10. Que hora que ela chegou? O conteúdo. Chegou às 11. Violou? Violou. Agora o pai pega e fala assim, filha, é para você voltar de Uber. Olha a forma que é para ela ir. A forma, o procedimento. É para você ir de Uber. Só que ela vai na garupa da moto do namorado. Ela violou a norma? Violou. A Constituição está falando que é para fazer de um jeito, você está fazendo de outro. Certo? Então, tomem cuidado com esses detalhes, tá bom? Voltando para cá, ó. Agora, material, quando o conteúdo viola a Constituição de 88. Exemplo. Lei ordinária, que foi aprovada por maioria relativa, que foi, na sua formação perfeita, foi criado pela União, digamos assim, né? Tranquilo, tudo bonitinho, tudo certo. Era para ter sido pela União, foi aprovado pela União. Era para ter sido feito pelo Estado, foi feito pelo Estado. Sem nenhum problema, sem nenhuma violação de procedimento. Só que o conteúdo dela viola. Por exemplo, uma lei ordinária que censura a imprensa. Não pode, a Constituição veda. Liberdade de imprensa. Quer ver, ó? Lei ordinária que viola, que prevê pena de morte. A lei ordinária foi aprovada bonitinho, do jeito que o script da Constituição manda, só que o conteúdo dela é ruim. Então, cuidado. Inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade, o quê, por favor? Material. Legal? Agora, cuidado com outra coisa. Isso aqui vocês precisam saber. Ó, presta atenção aqui. O momento. Qual é o momento de você alegar uma inconstitucionalidade? Olha aqui. Você sabe que a lei, ela passa pelo projeto de lei. E aí ela é aprovada e ela está vigente. Então, tem um momento que ela está sendo criada. Ela existe? Não. Ela está vigente? Não. Mas aí existe um momento em que ela está criada. Ela está criada. E aí, se no próprio artigo da lei fala assim, ela entrará em vigência no dia da sua publicação, ela já é vigente. Mas se a lei é publicada, ela existe, né? E tem a vacatio legis, ela só não está vigente, mas ela já existe. Para o mundo jurídico, ela já existe. Ela só não tem força obrigatória, né? Ou seja, preste atenção, qual é o momento de você alegar uma inconstitucionalidade? Existe um momento preventivo, antes da criação, mas existe um momento repressivo, depois da criação. Ela já está criada. Pode até estar em vacatio legis, mas ela já está criada. Certo? Eu poderia colocar aqui que o preventivo pode ser feito pelos 3 poderes. Poder legislativo, pode ser feito pelo poder executivo, pode ser feito pelo poder judiciário. Pode. Poder legislativo, por exemplo, CCJ. O que é a Comissão de Constituição e Justiça? Para dizer que aquele projeto de lei é inconstitucional. A lei, antes de existir, ó, já está dizendo, ela é inconstitucional. Isso é uma espécie de controle. O Poder Executivo, por exemplo, ó, quando o chefe do executivo veta, o veto jurídico. Foi aprovado por uma casa, aprovado por outra casa e mandaram para o presidente. Quando chegou lá, o presidente falou assim, é inconstitucional, eu não vou aprovar, eu estou vetando essa lei. O Poder Judiciário também pode fazer isso, por meio de um mandado de segurança. Quer ver? Uma PEC. O que é uma PEC, gente? Um projeto de emenda à Constituição. Aí tem um projeto de emenda à Constituição que está querendo abolir um direito fundamental. Cláusula pétrea. Ela ainda não existe, mas eu já sei que ela é inconstitucional. Aí um parlamentar vai lá e entra com mandado de segurança, lá no Poder Judiciário, que é o STF. Beleza? Agora, o repressivo é o que mais cai na prova de vocês. É o repressivo. O repressivo é o quê? É aquele controle de constitucionalidade que é feito depois da criação dela.
A lei já está criada, a lei já está pronta, ela está viva aí no ordenamento jurídico, ela está por aí, certo? Quem é que pode fazer? Quem é que pode fazer os três poderes? Poder legislativo, poder executivo, mas o que eu quero pegar aqui com vocês é o poder judiciário. Só para vocês lembrarem, o poder legislativo pode sustar os atos normativos do presidente da República, lembra? O Congresso Nacional pode sustar os poderes normativos do poder executivo, do chefe do executivo. Então, isso seria um controle repressivo, certo? O poder executivo, segundo a doutrina, ele pode deixar de aplicar uma lei que já existe, ele pode deixar de aplicar uma lei quando ele entender que ela é inconstitucional. Segundo a doutrina, isso é um controle. Mas o que cai na prova de vocês é isso aqui, ó, é o repressivo do poder judiciário. Do poder judiciário. E o poder judiciário, ele tem duas formas de se fazer o controle repressivo, que é o mais famoso de todos, que é o controle difuso e o controle, o quê, por favor? Abstrato. É aqui que vocês têm que entender. Olha, veja, o controle difuso e o abstrato, ele é feito pelo judiciário. Mas vamos lembrar? O judiciário tem uma estrutura gigantesca. O judiciário, ele tem o STF, ele tem os tribunais, né? Vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó. Existe o STF, certo? Deixa eu fazer um negócio aqui bem legal para vocês entenderem. Quem está querendo dormir aí, gente? Ninguém está dormindo não, professor. Beleza, ó, presta atenção. Aí você tem um STF. Abaixo do STF, você tem aqui... Deixa eu voltar aqui e ampliar. Você tem os tribunais superiores, não tem? Quem são os tribunais superiores? STJ, não é isso? Peraí. Você tem o TST, não é isso? Você tem quem mais? Você tem o STM, que mais? Você tem o TSE, enfim, só para vocês entenderem, certo? Beleza. Aí, ó, aqui abaixo, né, tem Tribunal Regional do Trabalho, né, assim? Abaixo do STJ tem a Justiça Estadual e também tem a Justiça, o quê? Federal, não é assim? Justiça Estadual e Federal. Aí abaixo aqui da Justiça Estadual, abaixo da Justiça Estadual, você tem lá os TJs, né? Estaduais. E você tem o quê? As comarcas, né? Você tem as comarcas. As comarcas das cidades e tal. A mesma coisa aqui. Você tem aqui o quê? Você tem os TRFs, né? E você tem o quê? A Justiça Federal, né? De primeira instância, né? Vamos colocar aqui, Justiça Federal, né? De primeira instância. Legal? Beleza. Coloca aqui, primeiro grau, né? Primeiro grau. Juiz Federal, primeiro grau. Só para vocês entenderem, tá? Mesma coisa seria aqui no TRT, né? TRT tem lá as varas do trabalho. Por que eu estou mostrando aqui para vocês? Porque isso aqui é a estrutura do judiciário. Isso aqui é a estrutura do judiciário toda. Só que o difuso e o abstrato está justamente em você entender isso aqui. Presta atenção. O que significa a palavra difuso? Terminologia, gente. Terminologia. O que significa a palavra difuso? A palavra difuso significa o quê? Aberto. A palavra difuso significa aberto. O que significa aberto? Todos os órgãos do judiciário pode fazer. Difuso, todo mundo, ó. Todo mundo. Do primeiro até o último. Do primeiro grau até o STF. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Por quê? É aberto, é difuso. Só que, qual é o conteúdo desse controle difuso? O controle desse difuso é uma via, ó, via concreta. O que é via concreta? Quando a inconstitucionalidade não é o pedido principal. Apenas uma via de exceção. Eu vou explicar. Explico, não tem problema não. O que é o controle difuso? Vamos imaginar que o seu cliente, ele está preso
por um porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Legal? Tudo bem. Aí, ele está preso lá, primeira instância, tá? Primeira instância, tá, ele está preso, delegado prendeu ele em flagrante e tal. Aí, vem o juiz de primeiro grau e fala o seguinte, o artigo 21, 22, não lembro, do Estatuto do Desarmamento, fala que não pode ser concedido liberdade para quem pratica o crime de uso restrito das Forças Armadas, de porte de arma de uso restrito das Forças Armadas. Ok? Ok. Está escrito isso na lei, Léo? Está escrito isso na lei. Aí você é advogado e você vai entrar com o quê? Com habeas corpus. Um habeas corpus. Qual é o pedido principal do habeas corpus? O pedido principal de um habeas corpus, no caso, né, no exemplo que eu estou dando, é o quê? A soltura. Só que para o Tribunal de Justiça soltar o seu cliente, ele precisa reconhecer que o artigo 21, 22 do Estatuto do Desarmamento é um artigo inconstitucional, porque viola a Constituição Federal. Quando a Constituição Federal fala que a regra é a liberdade, então não existe isso, pode ser crime hediondo, tanto faz. Aí o Tribunal de Justiça pega e fala assim, ó, tendo reconhecido que a lei, artigo tal, da lei tal, é inconstitucional, decreto, portanto, a soltura do seu cliente. Mas para conceder a soltura, ele precisa reconhecer o quê? Na via de exceção, na via de defesa, no argumento. Precisa entender o quê? Que aquela lei é inconstitucional. Opa, gente, desculpa, via de exceção é ser cedilha. Estava querendo escrever excesso, né? Perdão. Vocês entenderam? Tá? Então, quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. No difuso. Você foi acusado pela Fazenda Municipal de não ter pago um determinado imposto municipal. Certo? Você não pagou um imposto municipal. Um imposto que criaram lá. Aí você entra no primeiro grau e fala assim, juiz de primeiro grau, é o seguinte, eu não paguei esse imposto porque eu entendo que esse imposto é inconstitucional. Ah, mas por que ele é inconstitucional? Ah, porque esse imposto deveria ter sido criado pela União e foi criado pelo município. O juiz de primeiro grau, então, fala, beleza, eu declaro, pedido principal, eu declaro que você não deve o imposto. Mas por que eu estou declarando que você não deve imposto? Porque essa lei é inconstitucional. Qualquer juiz, qualquer tribunal pode fazer isso. O problema é que, às vezes, você entra no primeiro grau, o cara nega. Entra no TJ, o cara nega. Vai para o STJ, o cara nega. E aí chega no STF. Mas não chegou no STF pela via abstrata. Chegou no STF pela via o quê? Difuso. Quer ver um exemplo bem interessante? Não é da época de vocês, mas é algo recente. Presta atenção aqui, ó. Um pastor, há muitos anos, lá em 2006, um pastor foi preso e condenado por estupro. Isso é caso real, viu? Isso é caso real. Na época que ele foi preso e condenado por estupro e transitou em julgado, o estupro é crime hediondo. Naquela época, hediondo não tinha progressão de regime. Não tinha progressão de regime. Ou seja, o pastor estava ferrado. Ele ia cumprir, assim como todos os outros presos por crime hediondo, integralmente a pena em regime fechado. O único benefício que tinha para sair mais cedo era o livramento condicional, mas progressão não existia para eles. Não existia. Depois que o pastor transitou em julgado, ele falou assim, de duas uma, ou eu estudo para fazer alguma coisa e minha vida mudar, ou eu espero e cumpro a pena em regime integral. Pastor, acostumado a ler muito, a estudar, começou a pegar livro de penal, de processo penal, de constitucional e fez um HC. Ele fez um HC para o TJ. Ele escreveu, o pastor, HC pode ser escrito por qualquer pessoa. Ele pegou e escreveu um HC para o TJ. Para o TJ reconhecer que o regime integralmente fechado era inconstitucional, de acordo com a Constituição de 88. O TJ pegou e falou assim, tá doido? Essa lei existe desde 92, você vai dizer agora que essa lei é inconstitucional? O TJ negou. Ele pegou e fez um recurso para o STJ. Foi para o STJ. O STJ falou, tá doido? É constitucional. Chegou no STF. O STF falou assim, rapaz, esse pastor tem razão. O pastor tem razão. Não faz sentido não ter progressão de regime. Cadê a dignidade da pessoa humana? Cadê a função de ressocialização? Cadê o sistema progressivo que o Código Penal fala que é para ter?
o STF foi lá, na via difusa, e concedeu a progressão de regime para o pastor, porque reconheceu que a lei dos crimes hediondos era inconstitucional naquele dispositivo, naquele artigo. Aquele artigo da lei dos crimes hediondos. Resultado, o Congresso Nacional teve que fazer outra lei, levaram um ano para fazer outra lei, para criar uma modalidade diferente de progressão de regime para crimes hediondos. E aí essa lei entrou em vigência em 2007, que foi revogada agora pelo pacote anticrime, que mudou tudo. Mas até o pacote anticrime, o que prevalecia era, de 2007 para cá, 2/5, progressão de regime de 2/5 para primário, 3/5 para reincidente, graças ao pastor que fez o quê? Uma inconstitucionalidade na via difuso, que chegou no STF, e quando chega no STF, presta atenção, difuso, quando declarado pelo STF, vou até colocar aqui, ó, quando declarado pelo plenário do STF, plenário, não é a turma não, plenário do STF, tem força vinculante. Qual é, em regra, o efeito aqui, ó? Efeito da via difuso? Interpartes. Interpartes. Ou seja, somente as partes e mais ninguém. Se o juiz aqui, ó, reconhece na via difusa a inconstitucionalidade, é só para parte. Se o TJ reconhece, é só para parte. Se o STJ reconhece a inconstitucionalidade, é só para parte. Se uma turma no difuso do STF reconhece, é só para parte. Mas se o plenário do STF reconhece a inconstitucionalidade na via difuso, tem força vinculante. Tem força vinculante. Vocês entenderam essa ideia do difuso, sim ou não? Quem não entendeu, sim. Quem não tinha entendido até hoje, ficou mais claro para vocês? Tá? Estou sendo claro aqui nessa ideia? Sim, está. Legal, legal. Agora, o que é o abstrato? Ó, veja. Via concreta é algo palpável. É a minha vida, é a vida do Léo, é a vida da Letícia. A via concreta é a vida de alguém que está em jogo. Via concreta, palpável. Agora, via abstrata é abstrato, não é palpável. É a lei em si. É a lei ali. Sabe aquela lei X? Aquela lei é inconstitucional. Mas eu não estou falando daquela lei no caso concreto da vida de ninguém. Por isso que a via abstrata ela é chamada de via o quê? Ó, via concentrada. Por que ela é concentrada, Léo? Porque eu não posso fazer esse pedido em qualquer lugar. O único poder judiciário que eu posso concentrar a alegação na lei no sentido abstrato é aonde, gente? STF. STF, se o parâmetro for a Constituição Federal. Ou, vou colocar aqui, ó, ou TJ, se o parâmetro for o quê? A Constituição Estadual. Então, a via abstrata, ela é concentrada. Vou colocar isso aqui, né? Vou colocar aqui embaixo, né? Ela é concentrada no STF, se está ofendendo a Constituição Federal, ou ela é concentrada nos TJs, não é TRF não, hein, gente? É TJ, é Estado, tá? Quando aquela lei municipal, aquela lei estadual estiver ofendendo o TJ. Agora, quando a lei federal, a lei estadual estiver ofendendo a Constituição Federal, aí você concentra esse pedido no STF. É por isso, gente, é por isso que não é feito por qualquer pessoa, não é na via concreta. Não é na vida concreta de ninguém, é abstrato. Então, ó, é restrito a poucos legitimados. E vocês têm que saber quem são os legitimados. Né? O Aragonês fala isso aqui, né? Vocês já assistiram a minha live com o Aragonês? Foi top, viu? Assiste, quem não assistiu, foi muito massa. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. Quem são as 3 pessoas que podem entrar, né? Aí, eu estou falando do STF, tá? Eu vou até tirar o TJ daqui para não confundir vocês. Não, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem que no STF, né? Que é aqui quem? 3 pessoas, presidente da República,
Procurador-Geral da República e quem? Governador do Estado. Governador, tá? Governador. 3 mesas. Mesa do Senado. Não é mesa do Congresso, não. É mesa do Senado. Mesa da Câmara dos Deputados e mesa das Assembleias Legislativas. Ok? E 3 entidades. O nosso querido Conselho Federal da OAB, onde vocês estão querendo, né, pagar anuidade de R$1.000. Quem mais? Partido político, né, com representação, Congresso Nacional. Então, é qualquer partido que pode? Não, não é qualquer partido que pode. É só partido político, né, que tem a representação no Congresso Nacional. Tem pelo menos um deputado federal, tem pelo menos um senador. E quem? Né, sindicato ou confederação, né, de classe de âmbito nacional. Então, não é o sindicato, né, ali do pessoal do município de não sei da onde, não. É confederação, é sindicato de nível âmbito nacional. Por isso que o nome é confederação, né? O que é confederação? É a união de vários sindicatos, né? Tá bom? Beleza? Então, essa galerinha. Essa galerinha entra onde? STF. E tem um detalhe, presta atenção aqui. Qual é o nome das ações? Nome das ações para alegar. É aqui que tem nome específico, ó. ADI, ADC, ADO, ADPF e ADI interventiva. Só que a ADI interventiva você estuda lá na intervenção, tá? Você estuda lá na intervenção federal. Isso aqui, ó, só PGR, só PGR. É a única ação perante o STF, né, de controle de inconstitucionalidade, que é feito só pelo PGR. Esse daqui, ó. Esse daqui, né, só feito pelo PGR. Agora, todas as outras pode ser feito pelos 9, tá? Qualquer uma dessas 4 aqui pode ser feito por esses 9 aqui. Mas a interventiva, só PGR, tá? E olha só que interessante, ó. A ADI é quando existe uma lei, tá? Federal, vou colocar aqui, né? Ato normativo. Porque pode ser lei, pode ser medida, tá? Aquela coisa toda que você já sabe. Ato normativo federal ou estadual. Tá? Estadual. Que o quê? Que contraria a Constituição. Então, é uma lei estadual do Tocantins que contraria a Constituição. Cabe a ADI? Cabe. Por quem? Por essa galera aqui. É claro que governador, mesa das Assembleias Legislativas, né? E sindicato, ó, esse aqui, esse daqui e esse daqui, eu vou colocar até de vermelho aqui para vocês, ó. Esses 3 aqui, eles precisam provar por que eles estão entrando com essa ação. O governador do Tocantins está entrando com uma ação alegando que a lei estadual lá do Goiás é inconstitucional. Ué, para quê? Tá doido? Tá ficando doido? Não tem nada a ver contigo, entendeu? A Assembleia Legislativa do Tocantins não tem nada a ver contigo, tá ficando doido? Fica quieto na tua. A lei é lá do Goiás, sacou? O sindicato, a confederação de classe de âmbito nacional. Tá. Qual é a sua classe? Ah, minha classe é dos siderúrgicos. Aí tem uma lei lá, eu estou alegando a inconstitucionalidade da lei que atinge os magistrados. Para que você vai entrar? Está ficando doido? Então, é um legitimado, né, específico, não pode entrar... Agora, os outros não. Os outros podem entrar por qualquer lei federal, lei estadual, não importa, tá bom? Mas é uma lei que já existe. Uma lei que existe e ofende a Constituição Federal, tá bom? Se é uma lei que existe, olha aqui, ó, ADI no âmbito estadual, lei estadual ou municipal. Tá bom? Lei municipal. Repararam que não tem lei municipal aqui, ó. Lei municipal que ofende a Constituição estadual, TJ. Lei municipal que ofende a Constituição, não cabe a DI, cabe a DPF. Isso é pegadinha de prova.
Ó, contra a lei municipal. Lei municipal aqui, ó, você não entra com a ADI. Perante o STF, não. Só perante o TJ se ofender a Constituição Estadual. Mas lei municipal que ofende a Constituição Federal, você entra com a DPF, tá? E aí você tem que provar que essa lei municipal fere aqui um preceito fundamental. ADC significa ação declaratória de constitucionalidade. Então, qual é o objetivo dessa ação? Declarar que aquela lei é constitucional. É diferente dessa. Aqui eu estou entrando para o STF reconhecer o seguinte: STF, essa lei que existe, ela é inconstitucional. Um barulho aqui fora é a chuva. Agora, aqui, ó, eu estou declarando que essa lei que existe, ela é constitucional, por isso que é declaratória. Eu só posso declarar o que já é. O que é a certidão de nascimento? É um ato jurídico declaratório. Eu estou declarando que você já nasceu, cara pálido. Eu não estou constituindo, eu estou declarando algo que já existe. Entende? Só que aqui tem uma restrição. Somente contra lei federal. Sabe por que é só contra a lei federal? Porque existe um pré-requisito para a ADC. Controvérsia jurisdicional. Então, está tendo controvérsia lá no TJ do Tocantins em relação ao TJ de Santa Catarina, em relação ao STJ. Que aquela lei é constitucional, outros falam que é inconstitucional, outros falam que é constitucional, outros tribunais falam que é constitucional e vira aquela zona. Aí, um dos legitimados entra com uma ADC para falar assim: STF, coloca ordem nessa bagaça e diga e declare que essa lei aqui, ela é constitucional, mas só para a lei federal. Não existe ADC de lei estadual, não existe ADC de lei municipal. Pelo menos não em âmbito, o quê? Âmbito federal, em âmbito do STF. ADO. Quando não existe uma lei federal, ou estadual, e ela deveria existir. Deveria existir uma lei X falando sobre isso, sobre aquilo outro, mas essa lei não existe. Mas, Léo, por que você está falando que essa lei deveria existir? Porque eu quero exercer um direito meu e eu não consigo exercer esse direito porque não existe uma lei que fale sobre isso. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já ouviu falar em homeschooling? O que é homeschooling? Homeschooling é a escola em casa, traduzindo para o português. Tem pais que não querem levar os filhos para a escola. Tem pais que querem educar os próprios filhos em casa. Tem milhares de famílias espalhadas, milhões de famílias espalhadas no Brasil que fazem homeschooling. Porque não querem que o filho deles seja ali doutrinado pelas escolas, pelaquela educação formal regulamentada pelo Estado. Só que no Brasil não existe uma lei que regulamenta homeschooling. O que é preciso para essas famílias? Uma ADO. Aí o STF reconhece a ADO e fala assim: Congresso Nacional, você está em falta, velho. O Brasil precisa de uma lei que regulamente o homeschooling. Seria isso, em outras palavras. Mas não existe, tá? Não existe ADO nesse sentido, não, tá bom? Só estou dando um exemplo para você. Léo, e a DPF? Meu amigo, a DPF é residual. Ó, vou colocar aqui, ó. A DPF é residual. O que é residual? Quando não couber ADI, quando não for caso de ADC, quando não for caso de ADO, quando não for caso de interventiva, é ADC. Aí, ó, a DPF cabe contra lei municipal, contra decisão de juiz, olha só, gente, decisão de juiz, contra lei anterior à CF de 88, lembra que eu falei para vocês lá atrás? Lembra que eu falei lá? Lei posterior a 88, ADI, ADC, né? Mas lei anterior a 88 não sofre controle de constitucionalidade. Só que pensa comigo, ó, o Código Penal. Vamos pensar, pensa assim comigo. Código Penal. Não tem como entrar com uma ADI contra um artigo do Código Penal que foi escrito lá em 40. Lá em 40, não. É claro que teve leis alteradoras, né, gente? Teve leis alteradoras recentes. Por exemplo,
O pacote anticrime pode entrar com uma ADI? Pode, porque o pacote anticrime é recente. Mas pega um dispositivo do Código Penal que ainda é original lá de 40. Eu não posso entrar com uma ADI, mas eu posso entrar com uma DPF. Eu posso entrar com uma DPF. E aí, tudo bem com vocês? Muita informação? Sim ou não? Bastante. Bastante. Muita informação, não é? Graças a Deus, estamos aqui para isso. A pessoa se eu viesse aqui para não dar informação nenhuma para vocês. Mas a questão é, de 0 a 10, coloca aqui no chat para mim. Vocês estão entendendo direitinho? Tá de boa? Quem tinha dificuldade? Quem tinha dificuldade? Tá começando a entender? Então, nós vamos fazer o seguinte. Exatamente, Fabiane. É a que mais cai. Só que eu precisei explicar aquilo lá para contextualizar, para vocês entenderem, porque, assim, não dá para entender a ADI se não entender a base de controle de constitucionalidade. Hein, Léo? Fala, querido. Quando a gente vai para o texto constitucional, ele é muito rebuscado, então acaba que os conceitos, por não ser prática nossa, no meu caso, por exemplo, você acaba não conseguindo entender qual é a ideia do legislador. E aí, quando você começa a colocar ali o caminho que cada uma daquelas ações querem dizer, vai ficando muito claro, né? Por exemplo, quando você vai, como se fosse a etimologia ali, a ação declaratória de constitucionalidade, né? Só por ali já dá para você matar o objetivo disso. Cara, mas eu sempre falo que eles querem direito é dificultar, vocabulário. Né, eu sempre falo, direito é vocabulário. Você entende vocabulário, ou seja, o conceito, cara, você deslancha. Você deslancha. É que às vezes a gente fica colocando muito mistério, né? Mas só o conceito, a terminologia que você está falando já ajuda bastante, bastante. Verdade, verdade. Muito bom. Valeu. Meninos, vamos combinar o seguinte? Eu vou para casa, eu vou colocar minha filha para dormir. Eu dei muitas informações para vocês agora. Vocês vão pegar esse mapa mental aqui, eu vou transformar em PDF, vou mandar para vocês. Eu vou transformar essa aula aqui naquele link do YouTube, vocês podem assistir ela de novo. E aí as questões que eu trouxe, eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp para vocês, mas aí eu vou resolver essas questões na quinta-feira. Fechou? Tá? Então, quinta-feira a gente resolve questões de controle de constitucionalidade. Tá bom? Porque com certeza vai cair uma questão de controle na prova de vocês, gente. Com certeza. Tá bom? Fechado, então? Beleza. Valeu, Léo. Pela presença de vocês. Boa noite, professor. Beijo. Gente, deixa eu só fazer aqui Fechado, professor. fazer um pedido carinhoso para vocês. Vocês estão comigo nessa mentoria, né? 90 dias, 60 dias. Amanhã eu vou lançar o cronograma 30 dias. Então, queria pedir para vocês divulgarem o nosso trabalho, divulgar aí para os grupos de WhatsApp de faculdade que vocês pertencem, né, que vocês participam. Amanhã será o lançamento, às 20 horas, lá no Instagram. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, gostam da nossa metodologia, divulga, fala para a galera que amanhã, às 8 horas da noite, eu vou lançar o cronograma 30 dias. Tem muitos bons resultados do cronograma 30 dias, até de pessoas que nem estavam estudando. Então, podem confiar, podem mandar o pessoal para lá e a gente vai abrir as vagas amanhã, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e a gente se fala.